O período dos reis. Fragmentos. Fragmento 1. Enéas, filho de Anquises, filho de Capis, surgiu na guerra de Troia. Após a captura de Troia, ele fugiu, e depois de longas andanças, chegou àquela parte da costa italiana chamada Laurento, onde seu acampamento é mostrado até hoje, e aquela costa é chamada, em sua homenagem, Praia Troiana. Os aborígenes desta parte da Itália eram então governados por Fauno, filho de Marte, que deu a Enéas sua filha Lavínia em casamento, além de uma extensão de terra de 400 estádios de circunferência. Aqui, Enéas construiu uma cidade, que nomeou em homenagem à sua esposa, Lavínio. 3 anos depois, com a morte de Fauno, Enéas sucedeu ao reino por causa de sua relação matrimonial, e chamou os aborígenes de latinos, em homenagem ao seu sogro, Latino Fauno. 3 anos depois, Enéas foi morto pelos Rútulos, uma tribo toscana, em uma guerra iniciada por causa de sua esposa Lavínia, que já havia sido prometida em casamento ao rei deles. Ele foi sucedido no governo por Eurilion, também chamado Ascânio, filho de Enéas e Creusa, filha de Príamo, com quem ele havia se casado em Troia. Mas alguns dizem que o Ascânio que sucedeu ao governo era filho de Enéas e Lavínia. Ascânio morreu 4 anos após a fundação de Alba, pois ele também construiu uma cidade, a qual deu o nome de Alba, e a povoou com uma colônia de Lavínio, e Silvio sucedeu ao trono. Dizem que este Silvio teve um filho chamado Enéas Silvio, que teve um filho chamado Latino Silvio, que teve um filho chamado Capis, que teve um filho chamado Capeto, que teve um filho chamado Tiberino, que teve um filho chamado Agripa, que foi pai do Rômulo que foi atingido por um raio, e que deixou um filho Aventino, pai de Procas. Todos esses levaram o sobrenome Silvio. Procas teve 2 filhos, o mais velho chamado Numitor, e o mais novo Amúlio. Quando o mais velho sucedeu ao trono após a morte do pai, o mais novo tomou a força e violência. Ele também matou Egesto, seu sobrinho, e fez de Reia Sílvia, sua sobrinha, uma vestal, para que permanecesse sem filhos. Apesar de uma conspiração contra sua vida, o próprio Numitor foi poupado por causa de sua gentileza e clemência. Sílvia, tendo engravidado contrariamente à lei, foi lançada na prisão por Amúlio como punição, e quando deu à luz 2 filhos, ele os entregou a alguns pastores, ordenando que jogassem os bebês no rio próximo, o Tibre. Esses meninos eram Rômulo e Remo. Sendo da linhagem de Enéas pelo lado materno, já que a linhagem paterna era desconhecida, eles sempre se orgulhavam de sua descendência de Enéas. Fragmento 2. Meu primeiro livro contém os feitos dos 7 reis de Roma, a saber, Rômulo, Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, descendente de Numa, Tarquínio, Sérvio Túlio, e Lúcio Tarquínio, filho do outro Tarquínio. O primeiro deles foi o fundador e construtor de Roma, e embora governasse mais como um pai do que como um monarca absoluto, foi no entanto morto, ou como alguns pensam, transladado. O segundo, não menos régio, mas até mais do que o primeiro, morreu na idade de. O terceiro foi atingido por um raio. O quarto morreu de uma doença. O quinto foi assassinado por alguns pastores. O sexto perdeu a vida de maneira semelhante. O sétimo foi expulso da cidade e do reino por violar as leis. A partir de então, a monarquia chegou ao fim, e a administração do governo foi transferida para os cônsules. Fragmento 3. Tendo vigiado cuidadosamente contra o retorno de seu pai, ela, Tarpeia, prometeu a Tácio trair a guarnição. Fragmento 4. Por ordem de Tácio, jogaram pedaços de ouro na garota até que ela sucumbiu aos ferimentos e foi enterrada sob o monte. Fragmento 5. Quando Tácio guerreava contra Rômulo, as esposas dos romanos, que eram filhas dos sabinos, fizeram as pazes entre eles. Avançando até o acampamento dos pais, elas estenderam as mãos a eles e mostraram os filhos já nascidos para eles e seus maridos, e testemunharam que seus maridos não lhes haviam feito mal. Elas imploraram para que os sabinos tivessem piedade delas, de seus genros, netos e filhas, e ou pusessem um fim a essa guerra miserável entre parentes, ou as matassem primeiro em nome de quem a guerra havia começado. Os pais, movidos em parte por suas próprias dificuldades e em parte por piedade pelas mulheres, e percebendo que o que os romanos haviam feito não era por luxúria, mas por necessidade, entraram em negociações com eles. Para esse fim, Rômulo e Tácio se encontraram na rua que recebeu o nome deste evento, Via Sacra, e concordaram com as seguintes condições: que Rômulo e Tácio seriam ambos reis, e que os sabinos que estivessem servindo no exército sob Tácio, e quaisquer outros que desejassem vir, teriam permissão para se estabelecer em Roma sob as mesmas condições e leis que os próprios romanos. Fragmento 6.
O general, sabendo disso por meio de um de seus amigos pessoais, comunicou a Hostílio. Fragmento 7. Alguns o culparam Tulo Hostílio por ter apostado tudo erroneamente na bravura de 3 homens, os Horácios. Fragmento 8. Os romanos achavam que a paz poderia ser feita por Tarquínio nos termos que os gabinos considerassem justos. Fragmento 9. Tarquínio comprou 3 livros da Sibila pelo preço anteriormente pedido pelos 9. Fragmento 10. Horácio Cocles era aleijado. Ele não alcançou o consulado, seja em guerra ou em paz, por causa de sua deficiência. Fragmento 11. Os cônsules ofereceram os juramentos pelos quais se comprometeram, e disseram que cederiam tudo em vez de retomar Tarquínio. Fragmento 12. Tarquínio incitou os sabinos contra o povo romano. Fragmento 13. Cláudio, um influente sabino da cidade de Regilo, se opôs a qualquer violação do tratado e, sendo condenado por essa ação, refugiou-se em Roma com seus parentes, amigos e escravos, num total de 5.000 pessoas, aos quais os romanos deram um local de habitação, terras para cultivar e o direito de cidadania. Cláudio, por causa de seus brilhantes feitos contra os sabinos, foi escolhido membro do Senado, e a gens Cláudia recebeu seu nome. Fragmento 14. Os latinos, embora aliados aos romanos por tratado, fizeram guerra contra eles. Acusavam os romanos de desprezá-los, apesar de serem seus aliados e de terem o mesmo sangue.